E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Lost Medias do Superman. Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás de Lost Medias do Batman. E nesse vídeo eu tive um comentário pedindo pra fazer essa mesma coisa, só que com o Superman. Bom, pra quem não viu o meu vídeo do Batman, vai lá ver, tá muito bom. Eu organizei a lista desse jeito. A Lost Media pode ser classificada em encontrada, parcialmente encontrada ou perdida. E junto com essa informação eu também vou colocar o nível de fama, que seria o quão falada ela é. Então esse nível pode ir de 1 até 10. Bom, então eu acho que já deu pra entender. Bora pro vídeo. Liga da Justiça, encontrado, corte original inédito do Zack Snyder. Nível de fama, 10 de 10. Inicialmente, o filme da Liga da Justiça era para ter o Zack Snyder como diretor. Porém, por conta de problemas de saúde, Joss Whedon se tornou o novo diretor do filme. Então, daí pra frente foi só pra trás. Cenas cruciais pro filme foram cortadas, piadinhas desnecessárias que não acabam mais, e o filme foi um desastre. Ele virou um Frankenstein, com muitas cenas jogadas, sem nenhum sentido, no meio delas piadas idiotas. Foi uma decepção completa pros fãs, já que esse filme era para ser o pontapé inicial para DC finalmente se igualar com a Marvel em questão de universo compartilhado. Então, os fãs pediram assiduamente para uma nova versão do filme, porém dessa vez com a direção do Zack Snyder, o tão esperado Snyder Cut. Depois de anos implorando para DC, enfim o corte do diretor foi feito, e caramba, esse filme é muito bom. Foram incríveis 4 horas de filme, e mesmo sendo um filme grande, você nem sente passar o tempo. Snyder queria fazer 6 filmes, sendo eles nessa ordem: Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Homem de Aço 2 e outra Liga da Justiça dividida em 2 partes. Como nós sabemos, esse projeto de 6 filmes infelizmente não foi concluído. Voltando para o filme da Liga da Justiça, dentre as mudanças que teve na versão de 2017 para o corte do diretor estão Darkseid removido do filme, cenas como Flash salvando Iris, Superman em seu primeiro voo e Mulher Maravilha explorando o santuário foram deletadas. Boa parte do desenvolvimento do Cyborg também foi cortado, e eu nem falei metade das mudanças, tem muito mais coisa. Aliás, a cena final da versão do Zack Snyder é melhor que o filme inteiro de 2017. Nela vemos um futuro pós-apocalíptico, aparentemente adaptando as HQs de Injustice. Eu adoro essa história, seria muito legal ver ela no cinema. Uma pena que nunca teremos uma continuação desse filme. Superman 2, encontrado, o corte de Richard Donner. Nível de fama, 8 de 10. O diretor original do filme Superman 2 era o Richard Donner, porém ele foi demitido no meio do projeto. Por que ele foi demitido, você me pergunta? Porque Donner se recusou a trabalhar com o produtor Pierre... sei lá, esse nome aí eu não vou falar não. Sério, arrumem nomes mais fáceis. Lester foi responsável por continuar a produção do filme daí em diante. Donner já estava com o filme 75% completo, quando Richard Lester assumiu as rédeas do projeto. Para Lester ser acreditado como o único diretor do filme, ele teve que mudar grande parte dele. No final das contas, apenas 30% das cenas originais foram mantidas. A mudança mais perceptível entre o corte do diretor e a versão que foi ao ar foi o tom do filme. Donner queria algo mais sério, enquanto Lester fez uma versão mais cômica. Depois de um bom tempo do lançamento do filme, mais especificamente em 2006, foi lançada a versão de Richard Donner, devido a muitos pedidos de fãs, porém não foi feito pelo Donner. Na verdade, eles recriaram o filme com base nas filmagens disponíveis da versão original. Essa versão foi aclamada pela crítica e pelo público. Até o próprio Donner disse que gostou, mas que se ele tivesse feito o filme, mudaria o final por completo. Uma coisa interessante é que apenas essa versão do diretor está disponível no HBO. Eu queria assistir as 2 versões para comparar, mas infelizmente não encontrei. DC vs Marvel, parcialmente encontrada, os finais alternativos de luta para o evento de crossover. Nível de fama, 7 de 10. Realmente aconteceu um crossover entre essas 2 empresas.
Esse quadrinho foi um crossover entre as duas empresas que teve 11 lutas, e quem ganhasse menos lutas teria seu universo destruído. 5 dessas lutas foram determinadas pelos fãs por meio de uma votação. As batalhas foram Batman vs Capitão América, Superman vs Hulk, Superboy vs Homem-Aranha, Lobo vs Wolverine e Mulher Maravilha vs Tempestade. Os vencedores foram Batman, Superman, Homem-Aranha, Wolverine e Tempestade. Como os escritores não sabiam quem venceria, tiveram que fazer 2 finais para cada história. Apenas a página em que o Hulk venceria foi divulgada, as outras versões nunca foram lançadas e aposto que nunca serão. Superman The New Superman Adventures, encontrado, versão de Superman 64 para PlayStation. E também Superman 64, a versão finalizada do jogo. Ambas são nível de fama 6 de 10. Conhecido como um dos piores jogos de Nintendo 64 e com certeza o pior jogo do Superman, se bem que não tem muito jogo do Superman para comparar, né? Superman The New Superman Adventures, ou mais conhecido como Superman 64, tem 2 Lost Medias. Nossa, esse jogo é tão ruim que ele conseguiu ter 2 mídias perdidas. Bom, Superman 64 tem bastante conteúdo perdido do jogo, e também há uma versão para PlayStation, mas vamos por partes. Primeiro, vamos focar na versão do PlayStation. Essa versão do jogo não foi lançada devido à falência da Blue Sky, que fez eles perderem os direitos do Superman, e se não fosse por isso ele com certeza teria sido lançado, já que o anúncio até já tinha feito, o pré-registro já estava até disponível. Um frequentador do fórum Assembler, ou sei lá, Games, chamado Richard Evan Mandel, adquiriu um disco físico do jogo por meio de um leilão. Infelizmente, ele não disponibilizou para o público, já que ele pediu uma quantia em dinheiro em troca de divulgar o jogo. Os donos do fórum recusaram e então Mandel destruiu o disco. Em 28 de novembro de 2020, Mandel fez uma postagem no DeviantArt, onde ele diz que conseguiu recuperar o jogo, e também coloca um link no Mediafire para o download. A outra mídia perdida desse jogo envolve várias coisas deletadas da versão final. Em uma entrevista, Eric Cain, o desenvolvedor-chefe e cofundador da Titus, empresa que fez o Superman 64, disse que eles queriam fazer um mundo sandbox para o jogo, porém a DC mudou tanto o jogo que ele virou esse mundo esquisito e feio de simulação de computador. Além disso, por conta do lançamento dos últimos episódios da série animada do Superman, eles tiveram que acabar o jogo às pressas para lançar junto com o final do desenho. Eric também disse que não tem permissão de detalhar o que foi removido, muito menos disponibilizar qualquer conteúdo removido do jogo. Superman 4 The Quest for Peace, corte original parcialmente encontrado, nível de fama 5 de 10. Outra Lost Media da franquia do Superman, do Christopher Reeve, dessa vez do 4º filme da franquia, Superman 4. Teve 45 minutos cortados com o objetivo de simplificar o filme. Algumas dessas cenas incluem Lois e Lance conversando em um café, Clark visitando o túmulo de seus pais adotivos e entre outras. Muitas dessas cenas estão presentes na versão deluxe do DVD. Já outras temos apenas imagens e adaptações em quadrinhos. Por conta da má recepção do filme, a chance de termos todas essas cenas divulgadas é muito pequena. Injustice Gods Among Us, perdido, a compilação Close Gamer, nível de fama 4 de 10. A franquia de Injustice é bem conhecida e amada por grande parte do público, inclusive eu, que tenho horas e mais horas de jogo, e até já li os quadrinhos, então acho que nem preciso explicar sobre o que é essa franquia. Bom, em uma campanha para promover o jogo, o canal Team Coco, no seu quadro chamado Close Gamer, onde o comediante Conan O'Brien jogava jogos no lançamento, mesmo tendo pouca experiência com jogos, o que deixava o programa ainda mais engraçado. Fez um episódio jogando Injustice Gods Among Us. Uma piada recorrente do show era o Flaming Sea, um herói criado pelo próprio Conan e pelo Bruce Timm. E na versão em que o Conan jogou, esse personagem era jogável com uma skin para o Superman.
Depois de um tempo, um fã perguntou ao estúdio de desenvolvimento do Injustice se eles ainda tinham uma skin e se liberariam para os jogadores. Então, o chefe do estúdio disse, abre aspas, quase me esqueci disso, tenho certeza de que existe em algum lugar, fecha aspas. Além disso, ninguém mais comentou sobre e acredito que também nunca vão comentar. Afinal, é algo meio aleatório, né? Eu não acho que vão disponibilizar isso. É um pássaro? É um avião? É o Superman? Encontrado, versão para cinema de TV baseada no musical da Broadway. Nível de fama, 3 de 10. É um pássaro, é um avião, é o Superman, foi um musical do Superman. Sim, você não ouviu errado, isso existe. O vilão da obra é o Dr. Abner Shazrick, sei lá o que é isso. E por conta de ser um cientista fracassado, decide destruir o símbolo da paz. Para chamar atenção. O musical teve uma ótima aceitação da crítica, tendo 3 indicações ao Tony Awards, porém o público odiou, sendo o maior fracasso da Broadway na época. Depois de uns anos, eles decidiram fazer um especial de televisão desse musical. Várias músicas foram tiradas ou trocadas por novas, e os atores foram substituídos, mas fora isso, não tiveram muitas mudanças na história. Esse especial foi ao ar na ABC no dia 21 de fevereiro de 1975. Porém, dessa vez não só o público, mas a crítica também não gostou do especial. Esse especial nunca mais foi ao ar, porém em 2010 os primeiros 15 minutos foram postados no YouTube, pelo usuário Capt Colombo, sei lá. Depois o crítico de internet de cinema, Snoobi, postou algumas fotos do especial. Pulando uns anos, em 2013 o especial foi postado por completo no YouTube, pela usuária Ari Genise. Vou deixar a obra para quem quiser assistir na descrição. E na minha opinião, o musical é bem fraquinho de roteiro, mas as músicas são bem divertidinhas, então acho que talvez seja interessante vocês assistirem. Arte de Superman e Jimmy Olsen por Jack Kirby, parcialmente encontrado. Nível de fama, 2 de 10. Ai, Jack Kirby. O que dizer desse incrível quadrinista? Desde X-Men a Quarteto Fantástico e muitas outras obras que são a nata da nata dos quadrinhos. Depois de anos trabalhando na Marvel, ele pediu demissão e foi para a concorrência, a DC, e fez o Quarto Mundo, uma série de 4 quadrinhos incríveis. Seu primeiro trabalho nesse projeto foi uma HQ do Superman. Não me diga. Jack Kirby queria deixar o Superman com um design novo, porém os executivos da DC não gostaram muito disso. Então pediram para os artistas oficiais do Superman refazerem o design de Jack. Os desenhos originais de Jack Kirby estão quase todos perdidos. Nós temos apenas alguns quadros e uma capa encontrada. Assim como todas as outras Lost Medias, eu acho que é difícil as empresas disponibilizarem algumas delas, mas não custa sonhar, né? The Superman, quadrinho perdido. Nível de fama, 1 de 10. Indo agora para a origem do personagem, a maioria de vocês devem saber que a primeira aparição do Homem de Aço foi em Action Comics de 1938. Mas e se eu dissesse que não? Acontece que antes desse quadrinho houve uma outra HQ feita pelos mesmos criadores do Superman, Jerry Siegel e John Shuster, chamada de The Superman. A dupla apresentou a ideia para a editora Consolidated Book Publishing e depois de quase tudo pronto, a editora desistiu. Eles apresentaram ideias para outras editoras, mas foram recusados por todas. Então Siegel ficou com tanta raiva que jogou a edição no fogo. A única coisa que restou foi a capa. Depois de um tempo, os fãs questionaram a dupla sobre como era essa primeira edição. E, segundo eles, abre aspas, esse antigo Superman era um combatente do crime não alienígena, agachado nos telhados e vestindo uma capa semelhante a um morcego, ironicamente tornando-se mais parecido com o Batman. Fecha aspas. É realmente muito interessante essa mudança de personagem tão drástica que foi feita no Superman. Será que se essa edição fosse lançada, nós teríamos um Batman? LOL Superman, filmagem perdida, do World Trade Center Plaza, dos ataques de 11 de setembro de 2001.
Nível de fama, 1 de 10. Aviso: essa Lost Media entrará em um tópico sensível envolvendo o ataque terrorista de 11 de setembro, então se você for sensível eu recomendo pular essa parte do vídeo. Acho que não preciso ficar explicando o que aconteceu em 11 de setembro, então eu vou direto ao assunto. Durante o ataque, as poucas pessoas que sobreviveram ao impacto inicial foram presas por conta das escadas estarem todas destruídas. Então, muitas dessas pessoas começaram a cair dos andares altos para o chão abaixo. Muitas pessoas conseguiram capturar imagens e vídeos do ocorrido, mas quase todos esses vídeos não mostravam as vítimas impactando no solo. Em 2006, um vídeo com o nome de LOL Superman foi publicado em vários sites, mostrando os intitulados, entre aspas, saltadores impactando no solo, e o resultado das colisões. O vídeo obviamente foi retirado do ar e o canal foi desativado. Segundo pessoas que compartilharam suas próprias experiências com o vídeo no Reddit, ele tinha em torno de 2 minutos e a câmera ficava tremendo durante o vídeo. É especulado que a hora de gravação do vídeo tenha sido entre o primeiro impacto da Torre Norte, 8h46, e o colapso da Torre Sul, 9h59. Imagens capturadas por um cinegrafista da WABC-TV mostram 2 indivíduos subindo um lance de escadas em direção à praça da WTC, o que fez a galera especular que essas 2 pessoas possam ser os gravadores do vídeo do LOL Superman. Agora, já em 22 de outubro de 2022, um usuário do Reddit disse que entrou em contato com o museu do 11 de setembro, perguntando se eles tinham algum vídeo relacionado. E eles responderam que talvez tenham algumas imagens que podem ser do LOL Superman, mas mesmo que eles tivessem certeza que fosse do LOL Superman, não poderiam compartilhar. Já em novembro, um outro usuário do Reddit supostamente teria contatado o FBI para obter o vídeo, mas eles se recusaram a compartilhar por conta de ter sido usada em um caso criminal em andamento. Muitas pessoas acham que esse vídeo nem chegou a existir, já que temos poucas provas claras de que ele é real. Mas mesmo que ele exista, acho impossível de ser publicado novamente. Afinal, a gente está falando de um ataque terrorista, um tema bem sensível. E é isso. O Superman tem umas social medias bem interessantes. Mas nossa, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Então se gostaram, deixa o like e se inscreve para ver mais vídeos como esse. Então, até a próxima. Falou!